E assim... Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu concordo com o que você falou agora, que eu acho que a gente tem de sempre avançar no que se refere às boas práticas. O Minha Casa Minha Vida, que tinha por objetivo construir 1 milhão de casas, agora já está conseguindo contratar, já chegamos a 590, eu acredito que até o final do ano terão em processo de contratação essas 1 milhão de casas. Agora, já está pronto, Marina, o Minha Casa Minha Vida 2, que pretende construir mais 2 milhões de casas. E o interessante no Minha Casa Minha Vida 2 milhões de casas, né, é que ele prevê que haja uma instalação ambientalmente muito correta, que é o uso do chuveiro. Em vez de ser aquecedor elétrico, seria um aquecedor solar térmico. Outra questão que eu levanto como muito importante no Minha Casa Minha Vida é o fato que, junto a ele, nós também financiamos a implantação de todos os equipamentos de saneamento básico, água e tratamento de esgoto. Agora, eu concordo com você sobre a questão do que significa a casa e o ambiente melhor. Significa ter, de fato, equipamentos como praças de esporte, como os centros culturais e como até unidades de pronto atendimento na área da saúde. O que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Rocinha, no Pavão. Candidata Marina Silva, 1 minuto e meio para a tréplica. Bem, é fundamental que a gente pense que os desafios desse início de século, eles estão nos colocando diante de uma espécie de imperativo ético. É impossível continuar fazendo o velho discurso de opor meio ambiente a desenvolvimento, de opor qualidade de vida a crescimento econômico. Não tem como separar essas coisas. É por isso que eu faço questão de dizer que, no nosso programa de governo, meio ambiente será tratado como oportunidade. Oportunidade de negócio, oportunidade de geração de conhecimento, de tecnologia, de melhoria da vida das pessoas. Quando se fala em ter programa de eficiência energética, inclusive já na construção das casas populares, é fundamental que se tenha um olhar para o fato de que esses ganhos são frutos de uma forte pressão da sociedade brasileira que não está mais admitindo que se faça a velha oposição, como se vem fazendo, entre meio ambiente e desenvolvimento. Quando se faz a construção de casas para as pessoas morarem, é fundamental que se pense o saneamento, é fundamental que se pense na geração de energia, é fundamental que se pense na coleta do lixo, porque nada disso pode estar separado, e inclusive a mobilidade. Nas grandes cidades, Dilma, se leva mais de 3 horas no trânsito. É tempo que as pessoas deveriam estar estudando, se divertindo, Candidata Marina Silva, a senhora vai permanecer com a palavra, vai ter 1 minuto agora para formular a sua pergunta e, necessariamente, de acordo com as regras do debate, terá que perguntar para o candidato José Serra. Bem, eu primeiro quero dizer que esse debate está sendo muito importante para que todos nós possamos explicitar aqui as nossas posições. Mas eu fiquei um pouco preocupada ainda há pouco, né? Porque eu vejo que começa-se um ensaio aqui, lamentavelmente, de um quase pugilato. E eu acho que nós temos que fazer isso, ir aos fatos daquilo que interessa para o Brasil. Então, a minha pergunta é para o governador Serra, para o candidato Serra. Né? Nós ainda temos, Serra, um problema grave em relação às populações que vivem em favelas. Problema de saneamento, problema de abastecimento de água, problemas de atendimento de saúde, de moradia digna, que assola a vida das pessoas, prejudicando a saúde, a educação, uma série de danos que são irreparáveis na vida de uma comunidade. A minha pergunta a você é o que você pretende fazer para eliminar esse grave problema que assola a vida de milhões de brasileiros em todos os estados da nossa federação. Candidato José Serra, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A questão fundamental das comunidades ou dos bairros mais degradados, ou que por vezes chamados favelas, é a da moradia decente e da urbanização correta. Eu tenho uma experiência feita como prefeito e como governador que eu quero levar para o conjunto do país.
qual é a ideia? É transformar efetivamente esta comunidade num bairro. Isso você faz de duas maneiras. Primeiro, as moradias de risco têm que ser removidas. E você tem que oferecer moradia nova. Essa é a prioridade, que é para o pessoal de 0 a 3 salários mínimos, onde, aliás, o programa que a Dilma dirigiu fez praticamente nada até agora do ponto de vista de casas entregues efetivamente. Mas o básico é a urbanização, é saneamento, rede de esgoto, água potável, iluminação, pavimentação, melhora das moradias, escola, creche, tudo dentro. Até escola técnica e até ambulatório de especialidades. Nós fizemos isso, por exemplo, na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, que era a maior de toda a cidade. E também na comunidade de Paraisópolis, onde era a segunda em tamanho em São Paulo. Esses lugares estão virando bairros. Tem até escola técnica dentro, tem até escolas de ensino fundamental. Tem transporte, né, até metrô, num caso, foi estendido até Heliópolis, e você vai dando condições de uma vida urbana decente para essas pessoas e até de oferta de empregos no futuro, através do ensino técnico para os jovens e para todos. Candidata Marina Silva, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Bem, eu disse que a gente tem que reconhecer os ganhos e não negar, inclusive, a autoria. Mas, em nome dos ganhos, não podemos ser complacentes com os erros, que são persistentes e renitentes. E aí eu quero ir novamente aos fatos. E eu, nesses últimos dias, tenho visitado algumas regiões bastante delicadas do nosso país. Eu estive na favela do Coque, em Recife, estive no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, e ontem eu estive na Mata Virgem, aqui em São Paulo, num lugar que não se sabe exatamente a quem pertence, porque o município diz que não lhe pertence o município de São Paulo, e Diadema também diz que não pertence a eles. E ali eu vi uma comunidade com esgoto a céu aberto, sem nenhum equipamento público, numa comunidade que tem cerca de 10 mil habitantes. As pessoas mostrando as crianças e as casas com infiltração de esgoto. Eu, sinceramente, não entendi. Porque ontem, no seu programa de governo, teve uma favela virtual, quando nós temos uma favela tão real, que foi a que eu visitei ontem. Então, eu gostaria de que nós aqui pudéssemos, como eu disse, fazer uma discussão sobre os fatos. Há um exemplo concreto que ele colocou de algo bom que foi feito, mas existem inúmeros exemplos que não foram feitos. E é isso que o Minha Casa Minha Vida precisa fazer, e que o saneamento básico, que tem o pior desempenho de Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Olha, Marina, que existem problemas em todos os cantos, existem. O que é o mais importante? É o que você está fazendo para resolver esses problemas. Em São Paulo, avançou-se muito nessa direção. E eu creio também que vale a pena você fazer uma visita a Paraisópolis e Heliópolis, que são as maiores. Juntas, devem ter mais de 150 mil pessoas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O problema é ter o caminho da mudança estabelecido. Inclusive, em toda a região do ABC, nós temos um programa, inclusive com financiamento externo, de despoluição da Bilis e de Guarapiranga, lá na região sul, que vai implicar em moradias novas, em urbanização, defendendo a represa, para milhares e milhares de famílias. Isso está em pleno andamento. Portanto, trata-se de um problema que tem que ir sendo encarado. E eu acredito que nós fizemos isso mais, ou pelo menos tanto quanto aquele que fez mais no país nessa matéria. Agora, você me permite, aproveitando essa conclusão, você falou sobre o ensino de São Paulo. Eu queria te dizer que da 1ª à 4ª série, São Paulo é o 2º colocado no Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Da 5ª à 8ª série é o 1º colocado. No ensino médio é o 3º. Não é uma situação esfuziante, mas é bem melhor daquela que você dizia, além do mais que não foram 20 anos de PSDB, foram 16.